Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. O meu nome é Elisa, eu sou médica, psiquiatra com especialização em psicoterapia e eu criei esse canal com o objetivo de ser um espaço para a gente conversar sobre saúde mental de maneira leve, prática, para que você possa de fato aplicar na sua realidade. Aqui eu trago alguns conceitos a respeito da psiquiatria clínica, mas eu também trago algumas reflexões do consultório, que eu elaboro com as minhas pacientes, ou reflexões que elas suscitam em mim e eu fico pensando ao longo da semana. E hoje eu quero conversar com você que está tomando algum antidepressivo por indicação da sua psiquiatra e você pensou, agora que eu tô bem, será que eu paro simplesmente de tomar o meu remédio? Calma, não vai fazer isso, hein? Fica até o final que eu vou te contar por quê. Você começou a tomar um antidepressivo, passou por toda aquela fase de introdução e todo o desconforto que pode aparecer nessa fase inicial. Esses efeitos colaterais de introdução foram diminuindo e com o tempo você começou a se sentir bem de novo. E aí veio o pensamento, será que eu ainda preciso desse remédio? Ou pior, agora que eu já tô bem, acho melhor eu parar. E é muito tentador a gente pensar assim, né? Até porque a gente associa o remédio à doença. Então, se eu não tô mais sentindo ansiedade, tristeza, aquela falta de energia ou aquela angústia que eu tava sentindo, quer dizer que eu tô curada, né? Mas quando a gente tá falando de medicação psiquiátrica, nem sempre as coisas funcionam desse jeito. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você está tratando uma infecção e você precisa tomar um antibiótico por um prazo que foi determinado pelo seu médico. Vamos supor que seja de 7 dias. Com 3 dias de uso, você percebeu que os sintomas melhoraram. A infecção aparentemente passou. E eu tenho certeza que você também viu a tentação de parar esse remédio. Só que se você para o antibiótico, o que acontece? Os sintomas, muitas das vezes, voltam. E não só voltam, eles costumam voltar até piores. Com o antidepressivo, isso é bem parecido. A melhora dos sintomas é justamente um sinal de que o remédio está fazendo o efeito esperado. Só que parar agora, sem que o seu tratamento tenha sido consolidado, pode te deixar muito mais vulnerável a uma recaída. E aí, o sofrimento volta. E muitas vezes ele volta até mais intenso. Uma das principais causas de recaídas de sintomas ansiosos e depressivos é justamente a interrupção precoce da medicação. E eu vejo isso direto no consultório. Pacientes que estão se sentindo bem, que já retomaram a rotina, que estão voltando a sentir prazer em atividades que antes não estavam sendo tão prazerosas e que decidem por conta própria parar a medicação. E eu vou te falar que isso não é falta de eu avisar, tá? Só que o que acontece? 2, 3 meses depois dessa interrupção não orientada, elas acabam voltando e dizem, doutor, eu achei que eu já estava bem, mas eu tô me sentindo muito mal de novo, não sei o que aconteceu. E é claro, é muito frustrante para elas, mas é doloroso para mim também, porque eu sei que muitas dessas recaídas poderiam ter sido evitadas. Quando o tratamento ele é interrompido cedo demais, é como se o cérebro ainda não tivesse tido tempo de consolidar a melhora, sabe? E a cada recaída, além de trazer mais sofrimento, pode deixar o próximo tratamento ainda mais difícil. E tem mais uma coisa. Quando a gente interrompe de maneira abrupta o tratamento com antidepressivo, é muito comum que a paciente imediatamente comece a perceber sintomas físicos e emocionais que parecem uma recaída imediata, mas não necessariamente é. Essa é a chamada síndrome de descontinuação. Pode acontecer de dar tontura, irritabilidade, insônia, sensação de choque pelo corpo. E aí vem aquele desespero. Será que o remédio me faz mal? Será que eu fiquei dependente desse remédio e eu nunca mais vou conseguir tirar? Não, você não ficou dependente. O que você precisa é de um plano de desmame bem feito, com acompanhamento e, obviamente, no tempo certo. E agora talvez você esteja pensando, será que eu vou tomar esse medicamento para sempre? E a resposta é,
Na imensa maioria dos casos, não. Mas parar sempre deve ser uma decisão compartilhada entre você e sua médica, seguindo critérios clínicos e seguindo também a percepção da própria paciente e da médica a respeito desse caso. O ideal é que você esteja estável por pelo menos 6 meses, de 6 a 12 meses, com um suporte emocional adequado e com acompanhamento profissional. E aí sim, a gente pode começar a planejar a retirada de forma lenta, progressiva e segura. Muita gente consegue interromper o uso do antidepressivo de maneira tranquila, desde que isso seja feito do jeito certo. E tem uma coisa que eu sempre falo com as minhas pacientes e eu quero que fique muito claro aqui. O acompanhamento em psiquiatria, ele precisa continuar, mesmo quando tudo parece estar indo bem. O que às vezes acontece é que a paciente melhora e começa a achar que não precisa mais da consulta e acaba desmarcando o retorno ou simplesmente não aparece mais. E aí, semanas ou meses depois, acaba entrando em contato novamente por conta de uma recaída mais importante. Embora infelizmente isso seja comum, isso é totalmente evitável. A melhora dos sintomas em psiquiatria não é o fim do caminho. Esse é exatamente o momento que a gente pode começar a entender com muito mais profundidade o que aconteceu. Eu gosto muito de fazer uma analogia com um incêndio. Quando o paciente chega ali no meio dos sintomas, é como se a casa estivesse pegando fogo. E o nosso primeiro passo, é claro, vai ser apagar esse incêndio. Mas depois que o fogo se apaga, a fumaça dissipa, a gente precisa olhar com calma para entender de onde veio esse incêndio. Qual vela que foi esquecida acesa? Qual fio ficou exposto? Qual comportamento foi negligenciado? E essas elaborações, elas só se tornam possíveis na calmaria. E é por isso que o acompanhamento contínuo, mesmo sem sintomas psiquiátricos evidentes, ele é tão valioso. E ele não serve só para manter a estabilidade. Ele serve para construir uma consciência, prevenir recaídas e te fortalecer para o futuro. E se você está pensando em interromper o tratamento com antidepressivo ou acha que não precisa mais de acompanhamento porque está tudo bem, eu te convido a olhar isso com muito mais carinho. Até porque melhorar é maravilhoso, mas para manter essa melhora é preciso presença, constância e um espaço de escuta ativa. Cuidar da saúde mental nunca vai ser só sobre apagar os sintomas. É também sobre entender as causas, fortalecer os alicerces e construir uma vida com mais sentido e mais estabilidade. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, não deixa de curtir, comentar e compartilhar com alguém que pode estar nessa dúvida. E me conta aqui nos comentários, você já fugiu do acompanhamento por achar que estava indo tudo bem? Vamos conversar sobre isso sem culpa e sem julgamentos, com verdade e muita coragem. Até o próximo vídeo.